Boa noite, Luiz. Boa noite, Renan. Tá me Boa escutando? noite. Paulo, tá bom? Estou escutando. Tudo certo? Boa noite a todos que estão entrando na nossa live de hoje. Sejam bem-vindos. Esperar um pouquinho aí para o pessoal continuar entrando. Boa noite, Nádia. Boa noite, Nádia. Boa noite, Márcia. Boa noite, Cristina também. Então, vamos começar, Luiz? Vamos, Já deu um tempinho vamos aí. começar. Então, meus amigos, hoje na nossa live a gente vai falar de um artigo, né, da Revista Espírita de setembro de 1858, e o título é Propagação do Espiritismo. Luiz, você poderia fazer para a gente aí uma súmula do artigo, para quem não conseguiu ler, ter uma noção do que a gente vai conversar aqui hoje? Sim, até se eu esquecer alguma coisa da súmula, depois você pode acrescentar. O Kardec, ele, nesse artigo, né, da revista de 58, ou seja, a doutrina ainda estava inicial, né? Lembrando que a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos foi 18 de abril de 57, então a revista tinha um ano e alguns meses, né? Tinha alguns meses de publicação de revista espírita, e ele começa o artigo dizendo que a doutrina espírita era, então, trazer na linguagem contemporânea, né, conhecimento, pensamentos que, na verdade, eram muito antigos. E, e começou dizendo que a curiosidade, né, a observação de fenômenos físicos foi o que interessou primeiro aquela sociedade europeia, a sociedade em que ele estava vivendo naquele momento, né? Então, são aquelas situações que a gente conhece, das mesas girantes, enfim. E aí ele foi resgatando essa história, foi contando essa história e foi dizendo, né, inicialmente, o quanto de dificuldades que teve, né, para essa divulgação. Ele não teve, vamos supor, um apoio dos meios de imprensa formal, né? E pelo contrário, às vezes até atacavam, né? Criticavam, deturpavam as informações. Ele foi dizendo, então, que o espiritismo ele precisou alcançar o que a gente poderia dizer a elite intelectual da época, né? Para que depois tivesse um objetivo de atingir as massas. Então ele foi dizendo que, ao mesmo tempo em que existia uma sociedade que repelia as ideias espíritas, existiam muitas pessoas, e não somente em Paris, não somente na França, mas em diversos países, que se sensibilizavam com essas ideias, né? E a revista, inclusive, em setembro de 58, ou seja, tinha 9 meses de existência, ela começou em janeiro de 58, ela já tinha milhares de assinantes, inclusive fora da Europa, né? Fora da França e fora da Europa. Tinha assinantes na China, tinha assinantes nas Américas, né? Então, ele viu como que o espiritismo se propagou. E aí ele foi lembrando que o espiritismo ele tinha esse movimento de sensibilizar as pessoas mais ilustradas do seu tempo em diversas áreas e tinha esse objetivo para depois atingir as massas. E no final do artigo,
eu estou me lembrando de tudo corretamente, depois você até pode acrescentar, ele diz que a propagação do espiritismo, que é o título do artigo, teve 4 etapas, né? E talvez a gente vai ter oportunidade de conversar mais, que foi o da curiosidade, o da observação, o período de admissão e o período da influência sobre a ordem social. Então, do que eu me recordo para a gente fazer essa súmula, Renan, não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, é mais ou menos isso. Eu só acrescentaria na sua súmula, Luiz, a questão que, porque como ele afirma no artigo que não teve o apoio da imprensa, né? Depois ele faz uma releitura do pensamento dele, dizendo que não teve o apoio da imprensa convencional, né? Porque a própria Revista Espírita era um veículo de imprensa, né? Então, o que ele diz é que o Espiritismo só contou com veículos próprios, né? Quando ele se refere a não ter o apoio da imprensa, é que ele estava se dirigindo àquela imprensa que a gente conhece, né? Que alcança todos os recantos do mundo, que informa a todos nós de fatos vulgares. Mas existiam sim alguns jornais, né? Não só a Revista Espírita, alguns outros jornais destinados ao espiritismo, mas que por serem jornais especiais já eram dirigidos somente aos seus adeptos, né? Aos seus partidários, né? Não informavam aqueles que não se interessavam pelo espiritismo, né? Então, só esse pequeno acréscimo, porque realmente você tocou todos os pontos do artigo, né, de Kardec. E para a gente começar aqui nossas reflexões, dentro de tudo que você falou aí, né, Kardec comenta ali no artigo todas as experiências que ele observou desde as mesas girantes, né, até o momento que ele escreveu esse artigo, todos os passos de propagação do espiritismo. Fala um pouco para a gente aí como o espiritismo se propagou até o momento que Kardec escreveu esse artigo. Na verdade, é até uma coisa curiosa. Quando ele estava falando sobre esse assunto no artigo, né, que ele foi percebendo, então, que sem ele saber, né, que a gente foi saber depois, fazendo um retrocesso desse período, né, tentando criar uma historiografia do ponto de vista até espiritual, que houve nessa época em que ele estava vivendo foi chamada pelo Arthur Conan Doyle de uma invasão organizada no plano espiritual, para que se eclodisse em vários pontos, de forma muito intensa, os efeitos físicos, né? Ou seja, o objetivo dessa organização, essa invasão organizada, era chamar a atenção do mundo ocidental, né, para as coisas do espírito, para a realidade do mundo espiritual. Só que essa conclusão, a gente soube disso depois, né? Hoje, olhando para trás, a gente tem como analisar isso. Mas no momento em que ele estava naquela ebulição, né, vendo aquilo tudo, ou seja, 1 ano e alguns meses depois, ele já conseguiu perceber uma evolução de como tinha se propagado o espiritismo. E ele percebeu, então, que ele, dentro desse contexto, as pessoas se aproximavam, a maioria delas com objetivos, às vezes até frívolos, né? Ou seja, então, esse momento que teve das mesas girantes, né? De pancadas, da mesa levitar, da mesa responder de acordo com o número de pancadas. Isso que nós sabemos da historiografia do espiritismo inicial, muitos iam como se fosse uma brincadeira, né? Principalmente nas rodas sociais da Europa. Então, e também fazer perguntas bem inferiores, bem de coisas materiais, de coisas imediatas, né? Só que, ao mesmo tempo, o Kardec ele foi observando que, e aí ele fazia parte desse grupo, e começaram a fazer perguntas, inicialmente para a mesa, né, de, de situações mais elaboradas. Né? Ou seja, tentava buscar a causa do que estava acontecendo, e, ao mesmo tempo, perguntas mais aprofundadas, ou seja, de cunho até filosófico. E isso começou a impressionar um pequeno grupo em que ele participava, em que ele também representava. E começaram a estudar
esses fenômenos, né? E o curioso, e que o Kardec percebeu no momento que estava escrevendo esse artigo, que isso estava acontecendo de forma concomitante em vários lugares. Ele estava em Paris, né? Ele viria a ser o líder desse movimento, né? E ele foi o codificador, né? A gente sabe disso, mas naquele momento ele percebia que existiam outras cidades, inclusive fora da França, que estavam também tendo essa mesma iniciativa, ou seja, pessoas sérias, né? Pessoas ilustradas, né? De diferentes profissões, como médicos, como magistrados, como pessoas ligadas à arte, como representantes da classe dominante, vamos dizer assim, pessoas da área da ciência, físicos, químicos, e até de outras religiões, né? Estudando esses fenômenos, né? E a ponto que a revista acabou sendo um ponto de encontro para que se trocassem, então, essas experiências, né? Por correspondência, o Kardec percebeu o que ele estava fazendo, outros estavam fazendo também, até que depois foi se evoluindo para as manifestações inteligentes, né? E aí a intensidade de correspondência, né, desses núcleos que estavam espalhados pela Europa e até fora da Europa se intensificaram, porque aí já era o corpo doutrinário que estava sendo construído, né? Então o Kardec percebia que o que ele estava, um assunto da doutrina espírita que ele estava estudando ali no momento, outros centros também estavam recebendo informações sobre aquele assunto. E às vezes eram até as mesmas respostas que estavam recebendo como revelação do plano espiritual, né? Então, fortificando aquilo que a gente uma vez já conversou, e que foi a metodologia do Kardec, né, que foi a concordância universal dos ensinos dos espíritos, né? A concordância universal. Então, o que aconteceu aí, que o Kardec ele percebeu, então, que não existiam 200 pessoas, como ele fala no artigo, em Paris. Na verdade, se uma pessoa ou duas pessoas estivessem em diferentes cidades ou em diferentes países, e até fora do continente europeu, se percebia então que como as ideias espíritas, elas estavam com elementos, né, indivíduos suscetíveis a ela, espalhados pelo mundo. E é interessante isso, Renan, porque quando o Kardec então faz essa reflexão, isso me lembra dois momentos, que foi o que aconteceu com Francisco de Assis, e que até aconteceu mais recentemente na história mais contemporânea com a Madre Teresa de Calcutá. Os trabalhadores que se aproximaram depois de Francisco, né, na verdade, eles se reencontraram, foi um reencontro. Então, existiu um planejamento anterior, antes da encarnação, e aqueles que foram chamados franciscanos, né, que fundaram a ordem franciscana nascente, junto com Francisco, eles se reencontraram. Então, existiu um planejamento. Então, as ideias que o Francisco trouxe, né, aquele voto de pobreza, né, toda aquela maneira de enxergar o evangelho simples, né, levando para os mais simples, sem aquelas ordenações todas, né, essas ideias teve semelhança, teve afinidade com aqueles que viriam ser os franciscanos, porque, na verdade, foi um grande planejamento que teve antes da reencarnação. E é assim que o plano espiritual trabalha, com bastante planejamento, né, com bastante organização, para que as novas ideias que vão evoluir a humanidade possam ser materializadas no mundo. E a gente lembra também, foi uma coisa parecida que aconteceu com aquele movimento, né, de Madre Teresa de Calcutá. Todas aquelas noviças, freiras que se uniram ao trabalho dela, e muitas delas eram jovens da alta sociedade europeia e renunciaram àquela situação, né, para ir lá para o interior da Índia, aquela cidade de Calcutá, vários problemas sociais, de ordem de ódio religioso, né, também foi um grande reencontro em torno da sua líder, né, espiritual, que era a Madre Teresa de Calcutá, a Madre Teresa. E foi um reencontro também que foi planejado por todas elas, né, para fazer aquele movimento evangélico cristão intenso, que a gente sabe que foi a biografia de Madre Teresa. Então, assim, a gente poderia dar vários exemplos dessa maneira. O espiritismo não foi diferente. Então, existiam muitas pessoas encarnadas, ou seja, espíritos encarnados, que traziam essas ideias já dentro de si, né, e tinham esse compromisso de dar o start, né, de começar esse movimento, de materializar
a doutrina espírita na Terra. Então, essas pessoas, muitas não se encontraram ou se reencontraram fisicamente, porque estavam em países diferentes, cidades diferentes, mas muitos se reencontraram com Kardec, por exemplo, né? Ou se reencontraram nesses grupos que estavam espalhados pela Europa, pelos Estados Unidos. Aquele pessoal que estava em volta de Kardec na Sociedade Parisiense dos Espíritos, que é o primeiro centro espírita, né, que a gente considera, também foi um reencontro, né? Ou seja, então a gente sabe que é o planejamento maior, né, vindo de Jesus Cristo, que é o governador espiritual do nosso orbe, determinando então que aquele seria o momento da terceira revelação e preparando o terreno, né, para que essas ideias tivessem reflexo, tivessem eco em diferentes pontos do mundo. Então, essas ideias todas veio na mente quando o Kardec fez essa reflexão de como o Espiritismo se propagou. Eu acrescentaria também, ô Luiz, a questão que a gente já comentou no início, né? Na verdade, corrobora o que você veio a trazer para a gente, né? Porque o fato do Espiritismo não ter contado com nenhum grande veículo de comunicação foi realmente uma surpresa, né? Se a gente considerar que em setembro de 58, 1858, tinha ali 5, 6 anos aproximadamente da eclosão dos fenômenos, né? Daquele movimento todo. Em 5, 6 anos o Espiritismo já estava bastante capilarizado no mundo, né? Já estava aí com partidários em continentes bem distantes da França, né? Países bem distantes. Então, sem contar com o auxílio de um grande veículo, né? E aí Kardec faz essa reflexão também no artigo, né? Por que isso aconteceu? Porque no Espiritismo as pessoas encontram as respostas para as suas perguntas mais interiores, né? Elas encontram sentido, né? Daquelas dúvidas que todo mundo traz, né? Por que das coisas? A gente tem muito um questionamento interno, né? Por que eu estou aqui? Qual o meu propósito? Para que isso tudo existe? E o Espiritismo explica tudo, todas as respostas para tudo que acontece, né? O Espiritismo, já no Livro dos Espíritos, trouxe essas respostas, trouxe essas explicações, nada ficou de fora, né? Depois foi acrescentado, né? Foi aprofundado, mas o Livro dos Espíritos já tem a base de tudo. Então, no Espiritismo, as pessoas encontram as respostas para as suas perguntas interiores. E aí Kardec conclui que isso é um fato que gera convicções sérias, né? As pessoas trazem as certezas a partir daí. E elas não abandonam mais aquilo, não é como uma luz que pisca, né? Não, é uma luz que se acende e passa a iluminar outro, e esse outro ilumina outro, e assim a coisa foi se encadeando, né? E corrobora o que você veio dizer, né? Que para que fosse tão rápido, né? Em 5, 6 anos, realmente era necessário que em todos os lugares tivessem pessoas capazes de compreender a publicação do Livro dos Espíritos, né? Senão também não teria como essas ideias serem absorvidas tão rápido, né? Então, realmente, em todos os pontos do planeta já tinha espírito encarnado, né? Para ser ali, vamos dizer, o fomentador dessas ideias nas regiões, né? E muitos deles ocultos, né? Que a gente nem conhece, né? Mas cumpriram seu papel aí dentro do cenário espírita, né? Com brilhantismo, como você falou, e para mim foi uma surpresa muito grande saber que lá na China, já nos primeiros anos, o espiritismo já tinha partidários, né? Então isso é um fato realmente notável, sem os veículos convencionais, né? E aí eu também lembro nessa mesma reflexão, né? Kardec comenta sobre aqueles que mesmo assim não se convenceram, né? Os fatos estando ali para provar, né? Toda aquela coisa acontecendo, mas mesmo assim muita gente não se convenceu, né? Dentro das pessoas da primeira classe, né? Das pessoas com conhecimento, com cultura, estudadas, apesar do espiritismo contar com filósofos renomados, né? Na época, Kardec também comenta no artigo. Aí Kardec fala, mas o próprio Cristo, né? Não convenceu a todos, né? O próprio Cristo veio aqui, ele que era a perfeição de saber, a perfeição de conteúdo, ele não conseguiu convencer a todos. Então, se o espiritismo convencesse, seria um fenômeno
que seria uma coisa curiosa, né? A gente precisaria olhar por que isso estava acontecendo, que não é o normal, né? O espiritismo estaria gozando de algum privilégio que não é comum acontecer nas leis de Deus, né? E o próprio Kardec escreve isso lá, né? Porque o espiritismo gozaria desse privilégio, né? Dessa distinção. Então é interessante, Kardec tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo. E eu sempre fico feliz em ler Kardec porque eu já conversei com você algumas vezes sobre isso. E vou abrir aqui agora na live, porque no texto dele a gente sente a estrutura do pensamento dele, né? A gente sente a essência dele. Ele tinha essa capacidade de transmitir a sua essência escrevendo, né? Que é uma coisa muito rara, né? Mas vamos seguir aqui o nosso script, Luiz, para a gente não perder tempo. Bom, a gente comentou aqui que o espiritismo se propagou a princípio, né? Nas camadas superiores, né? Nas pessoas mais cultas, né? Com mais conhecimento, as pessoas notáveis da sociedade parisiense. No início, o próprio Kardec diz no artigo que o espiritismo não contava com adeptos nas classes mais baixas da sociedade, né? E aí, baseado nessa informação, espiritismo é coisa de elite? Espiritismo só existe para elite? O que você tem para dizer para a gente aí? Isso tudo que você falou, Renan, até antes de responder essa pergunta importante, a gente lembra aqui da expressão que o Kardec sempre falava, né? Falar ao coração. Né? O Espiritismo falou ao coração das pessoas. Então, ele falava que será que para convencer a pessoa a se converter à doutrina espírita precisa então, demonstrar o efeito mediúnico, o efeito físico, a manifestação? Foi assim que a doutrina foi tendo mais adeptos e ele percebeu que não. Né? Ele até, num outro texto, que eu acho que está publicado no Livro dos Médiuns, naquela parte inicial, ele fala que se pega 10 pessoas, né, e faz essa demonstração toda da metodologia, demonstrando inclusive a fenomenologia física, de fenômenos físicos, fenômenos inteligentes, ele percebia que a maioria ali não se convencia e um ou dois até ficavam mais descrentes ainda. Então, ele chegou à conclusão que, na verdade, a força de propagação da doutrina, e a gente percebe isso, ele percebeu isso lá em setembro de 58, a gente continua percebendo isso até hoje, né? É importante a gente frisar isso, porque a doutrina, ela, como você disse, ela fala o coração das pessoas, ela consola, né? Ela orienta, ela edifica, ela esclarece, né? Nas questões mais profundas e mais íntimas do espírito e do ser humano. Essa que é a força de propagação, é isso que tem criado, tem feito mais prosélitos desde que o espiritismo está no mundo, e é o que a gente percebe nos centros de espírito até hoje, né? Ou seja, a nova pessoa que chega no centro, né, que quer conhecer a doutrina, ela não passa por um processo de demonstrar a mediunidade ou então de ver um fenômeno físico, uma materialização para se converter ao espiritismo. Na verdade, o que chama a atenção dela ali é procurar respostas para o seu sofrimento, para as suas questões internas, né, para o seu esclarecimento. É isso que continua sendo a chama de propagação da doutrina espírita. Mas essa pergunta que você fez, né, o espiritismo é para a elite, isso é uma reflexão muito importante, porque, na verdade, em vários momentos, a doutrina espírita e o movimento espírita foi acusado disso. Né? Se a gente lembrar até da historiografia do espiritismo no Brasil, a gente vê que se reproduz. Né? O espiritismo no Brasil começou também com os mais ilustrados. Né? Os grandes nomes do espiritismo, eles eram não da classe social econômica, nem sempre era da classe social econômica alta, mas eram pessoas ilustradas, pessoas com formação acadêmica, da área da ciência, da área da filosofia, né? Vamos lembrar nomes como Bittencourt Sampaio, né? Como Inácio Bittencourt, como Antônio Luiz Saião, Adolfo Bezerra de Menezes, né? A gente vai lembrando pessoas da área da sua área, do militar, né? Ou seja, muita gente desde o início da segunda monarquia, do segundo reinado, sempre tiveram nomes expoentes. Então,
da sociedade brasileira que se sensibilizaram pelo espiritismo e viraram verdadeiros vanguardistas do movimento espírita brasileiro, né? A gente deve muito a eles. Mas qual é a reflexão que o Kardec traz isso? O espiritismo é para a elite? É claro que não. Ele começa nas pessoas mais ilustradas e o Kardec ele tenta explicar o porquê. Mas antes de a gente explicar, a gente tem que lembrar que o espiritismo ele é o cristianismo redivivo, né? Jesus, ou seja, é Jesus de forma simbólica voltando para nós, né? E nós lembrando da passagem de Jesus na Terra, né? Lembrando que Jesus nasce numa manjedoura, ele é um galileu, né? O que era Galileia na circunstância do primeiro século, né? A cidade de Nazaré, por onde Jesus passou, normalmente eram os pobres, eram os famintos, eram as prostitutas, eram os excluídos, eram os doentes, né? Eram as pessoas excluídas de uma forma geral daquela sociedade ainda moralmente atrasada, que era a Palestina do primeiro século, né? Quase que escravizados pelo Império Romano, né? Então, Jesus vinha para essas pessoas, né? Eram mais essas pessoas que estavam com eles, né? Tá certo que Jesus não deixou de atender o centurião romano, de atender as patrícias, né, que residiam na Palestina, né? Mas foram convertidos também várias pessoas da alta sociedade romana, principalmente, né? E do judaísmo também, a gente sabe disso, isso no período pós a presença de Jesus aqui com a gente. Mas a gente tem que lembrar, então, os próprios apóstolos, né? Os apóstolos, a maioria deles eram pescadores, eram pessoas simples, né? A gente tem que lembrar de tudo isso. Então, se a gente considera o espiritismo como o cristianismo redivivo, a gente não pode aceitar que a doutrina espírita, então, é somente para aqueles que são ilustrados, ou aqueles que têm ciência permeando nos seus cérebros, né? A gente não pode aceitar isso. O que o Kardec argumentou é que a doutrina, para ser construída, né, ela precisava, então, de espíritos encarnados que fossem com a inteligência vigorosa, né? Ou seja, para construir a doutrina espírita, tinha que ser... Você não traz um avanço na ciência com aquele que não tem um conhecimento daquela área que está pesquisando, né? Então, a mesma coisa o espiritismo. O espiritismo, para ter eclodido na Terra, precisava, então, de inteligências que tivessem sido desenvolvidas nessa área. A gente pode chamar o quê? De parapsicologia, de espiritualismo moderno. Isso a humanidade deu nomes diferentes, mas na verdade eram espíritos que vinham se preparando e às vezes até de existências anteriores nessa área do conhecimento, né? Então, para eles tratar da mediunidade, de tratar do mediunismo, de tentar entender que efeitos físicos eram aqueles, das comunicações inteligentes e de todas aquelas revelações que vieram para eles, muitas vezes não era novidade. A gente percebia isso no próprio Kardec, né? As perguntas que Kardec fazia aos espíritas, às vezes a gente sabia que ele já sabia a resposta. Na verdade, ele estava querendo era construir um raciocínio para aquilo que estava lendo. Então, o start inicial da construção da doutrina espírita, ela tinha que ser com as pessoas esclarecidas, com as pessoas ilustradas. Mas o objetivo da revelação espírita nunca foi somente ficar por esses que são os mais ilustrados, né? Porque a mensagem de Jesus é para todos nós, né? E isso me fez lembrar uma passagem, isso até antes da gente começar a live, de uma passagem do Atos dos Apóstolos, que é assim, o ato do capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Deixa eu achar aqui, que fala do apóstolo Filipe. Ele encontra um eunuco numa carruagem. Aí ele fala assim: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco estava lendo uma passagem de Isaías. Aí o eunuco repele assim: como poderei compreender a não ser que alguém me explique? Então vejam só, a revelação divina, e ali Isaías, a gente pode considerar o que é a primeira revelação, e aconteceu a mesma coisa depois com os apóstolos, né?
tentando ensinar o Evangelho de Jesus, e com qualquer religião, precisam de pessoas que tenham a capacidade de serem facilitadoras do conhecimento, que possam explicar, as pessoas compreenderem, né? E então a gente vê como a ferramenta da pedagogia hoje, por exemplo, ela é muito importante. Se a gente for pensar no, no Espiritismo no Brasil, que foi onde mais se desenvolveu, a gente viu, a partir de um certo momento, o movimento de evangelização da criança e do adolescente, né? E que depois se estendeu para a família. Mas quem eram esses trabalhadores que se envolveram nesse trabalho inicial da evangelização? Que não aqueles trabalhadores que tinham, né, um pé ou uma raiz, um olhar da pedagogia, ou seja, de tentar apresentar ferramentas para que se facilitassem, né, a transmissão do conhecimento, e não somente preocupado em transmitir conhecimento, né, mas também de edificar o coração, né, de passar um desenvolvimento de habilidades, né, para desenvolver as virtudes, né. Isso foi uma geração de trabalhadores que veio depois. Tanto que o hábito de se estudar a doutrina veio também com a geração desses trabalhadores. Antigamente, os primeiros centros espíritas só se preocupavam em ter as reuniões mediúnicas, né? Em ter os esclarecimentos dos espíritos. Não existia jovem criança nos centros espíritas. Essas coisas foram todas mudando. Ou seja, houve, durante a propagação da doutrina espírita, uma mudança, e isso com certeza planejada pelo plano espiritual, de visão de como se divulgar a doutrina espírita, né? De como se passar o conteúdo doutrinário. E a área da evangelização foi a que mais, vamos dizer assim, se sensibilizou em usar ferramentas pedagógicas para serem facilitadores. E como o Eunico falou ali, para ensinar ele a entender o texto. Retirar o sentido espiritual para que ele pudesse desenvolver a sua virtude, né? Só que além, e aí isso que eu acho interessante, Renan, além da questão de fazer com que o espiritismo chegasse à infância e à juventude, através de ferramentas pedagógicas, os evangelizadores, a gente pode dizer assim, também despertaram a intenção de fazer com que chegasse a doutrina espírita também para aqueles que não tivessem o desenvolvimento, não vou dizer desenvolvimento intelectual, mas um grau de escolaridade não tão adequado. Então, eu lembro, por exemplo, a própria atividade da nossa casa, né? O Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Aquele centro fica na frente de uma comunidade, que é a comunidade do Andaraí, né? Os frequentadores do centro, que ocorre lá no sábado, que no momento está parado por causa da pandemia, são pessoas que vêm do morro, né? Ou seja, que têm níveis de instrução ou de grau de alfabetização ou de educação de formas diferentes. Muitos ali, às vezes, sabem ler uma frase, mas não sabem entender, não conseguem interpretar o sentido, né? Esse é um problema, vamos dizer assim, conjuntural da educação do nosso país grave, isso pode ser resolvido no futuro. Mas ficou ao encargo da área de evangelização, né, dos trabalhadores que se sensibilizam com essa causa de evangelização, de usar ferramentas pedagógicas para que as ideias espíritas, os postulados espíritas alcancem, né, aquelas mães que às vezes têm a 4ª série primária, possam entender aqueles ensinamentos. E então, talvez o Kardec ele não tenha percebido naquele momento, porque ainda também era cedo, mas a pedagogia, e vamos lembrar que ele era da área da pedagogia, ele era um professor, a pedagogia foi um instrumento que se uniu ao movimento espírita e que fez com que a destinação do espiritismo de se chegar às massas com grande êxito alcançou esse êxito. Eu acredito com certeza que isso é um movimento, né, que continua cada vez se melhorando, né, mas eu acredito que no planejamento espiritual superior foi sim a área da educação, a área da pedagogia, ou seja, pessoas desse ramo da ciência se associando como voluntário
ao trabalho de divulgar a doutrina espírita, facilitou, então, que se alcançassem esse alcançar de massa, né? Essa expressão que o Kardec usou. Ou seja, alcançar aqueles que ainda não têm um desenvolvimento escolar adequado, né? E que a gente sabe que é uma questão conjuntural do nosso país e de outros lugares também. Mas o espiritismo é para a elite? Não. A solução que veio para essa questão foram pessoas que pudessem, ao se associar ao movimento espírita, né, trabalhadores da seara de Jesus, da seara espírita, associar as ferramentas da educação e da pedagogia para que os postulados, as ideias espíritas chegassem também àqueles que ainda não têm o desenvolvimento, o grau de instrução adequado para a sua faixa etária, enfim, para a sua idade. E lá no início, Luiz, essa utilização das pessoas mais inteligentes, né, como você comentou, teve um outro propósito, né? Kardec comenta no artigo que as ideias, assim como as frutas, né, ele comenta que precisam de tempo para amadurecer, né? Para que as ideias falsas sejam deixadas de lado, né? E o Espiritismo lá no início, ele precisou desse tempo, né? Por isso que, bem nesse iniciozinho, contava somente com essas pessoas mais inteligentes, né? Mais cultas na sua seara de trabalho, porque ele ainda precisava amadurecer as suas ideias, né? Ele ainda precisava formar o seu corpo, né? Para ficar para a posteridade. Embora muita gente ache que Kardec trabalhou nisso sozinho, não, né? A gente sabe que mesmo Kardec sendo responsável por coordenar a publicação dos livros e o que seria editado e tudo mais, ele tinha um grupo de pessoas junto dele que, além dos espíritos, né, encarnados, que ele consultava, ele perguntava, ele debatia, discutia, enfim, e esses eram aqueles que estavam ali ao seu redor justamente para engrandecer, enriquecer as ideias, né? Porque ele formulava as suas teorias não sozinho, né? Ele tinha essa equipe junto dele e as teorias nasciam ali. Então, realmente, no início, seria de pouca utilidade até, né? Pessoas sem a capacidade de raciocínio mais elevada, né? Porque não eram ideias prontas, né? Eram conhecimentos transmitidos pelos espíritos e que precisavam ser exatamente esse trabalho que você comentou tão bem sobre a evangelização, precisava ser feito para a doutrina, né? Transformar o que eles recebiam em conhecimento alcançável para nós, né? Que não somos inteligências formidáveis, né? Então, se a gente recebesse diretamente, talvez a gente não compreendesse essas ideias falsas estivessem perduradas aí, né, nos meandros da doutrina até hoje, né? Então, no início também foi necessário no intuito de se formar realmente a doutrina, né? Que ela ganhasse o corpo filosófico e científico necessário para que fosse incontestável, né? Hoje em dia, por mais que se tente, e tem muita gente que tenta até hoje provar que a doutrina espírita é uma farsa, ninguém nunca logrou êxito. Então, esse corpo, né, essa formação enquanto doutrina, precisava de pessoas capacitadas, né? E aí, naturalmente, a posteridade foi esse trabalho que você tão bem explicou, né? Que realmente, para chegar até aqueles menos favorecidos intelectualmente falando, a gente precisa utilizar de métodos e ferramentas diferentes, né? Para que a gente consiga alcançar essas pessoas. Mas só acrescentando em toda a sua fala essa questão realmente do início, né? Da formação da doutrina, enquanto doutrina, né? Que ela não nasceu pronta, né? Pelo contrário, né? Começou lá em 54, até a publicação foram alguns anos aí de trabalho, né? De debates, de discussões, de avaliação sobre aquilo que eles estavam construindo, né? E a gente vê, principalmente na Revista Espírita, que o Kardec mudou o seu pensamento bastante ao longo dos anos, né? Ele foi realmente transformando muitas ideias que ele construiu no início para melhor, né? E ele mesmo fala isso, que ele dizia que qualquer ideia que fosse melhor que a dele, ele abandonaria a dele sem
sem nenhum problema, né? Mas Luiz, agora que a gente já debateu bastante, você falou muito bem, nem quis comentar mais nada com relação à atualidade. O espiritismo não é para elite, né? Eu achei a sua abordagem do nosso mestre Jesus excepcional, porque realmente ele tinha um carinho todo especial pelos menos favorecidos, né? E não pelos mais favorecidos. Então, esse carinho especial dele por aqueles que mais precisavam tem que estar presente ainda na doutrina espírita. Eu achei espetacular a sua comparação. Mas, seguindo o nosso roteiro, eu chego agora num momento que eu acho que a gente precisava de uma live só para falar disso, né? Mas a gente vai ter que fazer aqui nos minutos que nos sobram. As fases de propagação do espiritismo, Kardec, nesse artigo, divide em 4, né? O período da curiosidade, e aí ele fala da importância dos espíritos batedores, né? O período de observação, que ele chama de período filosófico, que aí foi justamente esse período da construção da doutrina, né? O período de admissão, que ele diz que o espiritismo vai passar a ser aceito como uma crença oficialmente reconhecida, dentre as demais crenças já existentes. E aí, como um quarto período, né, ele coloca a influência sobre a ordem social. Mas no artigo, ele cita que os períodos da curiosidade e da observação, o da curiosidade já tinha passado, né, e ele vivenciava o período da observação. E ele diz que, para o futuro, viria o período da admissão, que era o reconhecimento enquanto crença, e da influência sobre a ordem social, que seria o período em que o espiritismo transformaria o planeta através das suas ideias e mudaria toda a estrutura que a gente conhece enquanto sociedade, né? Toda essa estrutura passaria a ser dirigida pelos princípios espíritas. E aí, já estamos em qual das fases de propagação? É isso aí, Renato. O Kardec, ele falou esses 4 períodos, e ele estava no de observação, como você observou, e eu até estou lendo aqui direto da revista, ele falou assim, virão em seguida, 2 pontos. Aí é esse que você falou, o período de admissão, no qual o espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas, e o quarto, que é o que você falou por último, que é o período da influência sobre a ordem social. A gente pode dizer, o Kardec, quando estava escrevendo esse artigo, ele estava então numa de observação, como você falou, né? Que era o período da construção. Tínhamos passado pelo de curiosidade, foi todo aquele movimento das mesas girantes. A gente não vai repetir aqui porque a gente falou no início da live, a gente está com tempo. O da observação, então, foi o período em que ele construiu a doutrina de forma colaborativa com outros núcleos, né? Que a gente também já falou isso diversas vezes aqui. Então, foram sendo publicados livros, foram publicadas edições dos livros que já tinham sido publicados, a revista Espírita estava a todo vapor mensalmente, por 12 anos, aí ficou funcionando. Então, foi o período filosófico, ou seja, se a gente for lembrar o frontispício do Livro dos Espíritos, ele chamava a doutrina espírita como se fosse um pensamento filosófico, né? Era assim que o Kardec dominava a doutrina espírita. Mas nós podemos dizer que ele falou assim, virão em seguida, a gente pode dizer que a gente está nesse processo do período de admissão. Eu acho que, sim, isso que nós estamos no Brasil, né? E eu acredito que também em outros países que são, vamos dizer assim, repúblicas laicas, né? O espiritismo, ele estacionou, na verdade, como uma religião, né? O ponto a gente tem até um artigo que a gente pode futuramente debater aqui, que o Kardec pergunta se o espiritismo é uma religião. É um artigo interessante que a gente pode conversar. Mas, do ponto de vista humano, né, o reconhecimento da sociedade civil com relação à doutrina espírita foi como uma religião com pé de igualdade em relação às outras, né? Isso a gente pode dizer que no nosso país tem esse reconhecimento, né?
Inclusive, entra no censo do IBGE, se não me engano, é a quarta religião com mais adeptos. Vamos lembrar que o terreno que a Federação Espírita Brasileira construiu sua sede na Brasília foi doado pelo próprio governo federal, pela União, que doou um terreno para cada liderança religiosa, vamos dizer assim, uma instituição religiosa. Então, o Espiritismo ele tem um status de religião no Brasil, e eu não sei se você sabe, o lugar que tem mais adeptos de Espiritismo após o Brasil não é a França, é Cuba. Lá em Cuba, também o Espiritismo ele tem um status de religião. Vamos dizer assim, aquele país, ele reconhece as religiões, né, dão um status de religião, e inclusive já teve até um congresso espírita lá. Então, se a gente for analisar nos países, eu não lembro agora quantos países compõem o Conselho Espírita Internacional, né? Então, antigamente eu tinha isso de cabeça, eu não estou lembrando agora, mas todos esses países, o Espiritismo tem status de religião. Então, a gente pode dizer que esse período de admissão, no qual o Espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças reconhecidas, Kardec ele quase que fez uma profecia aqui, né? Porque isso é o que o Espiritismo está hoje, né? Agora, o quarto período é que todos os espíritas precisam fazer uma reflexão. Eu vou ler o que o Kardec escreveu. Período da influência sobre a ordem social. A humanidade, então, sob a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual. Mais tarde, agirá sobre as massas para a felicidade geral. A gente lembra de uma frase do Leon Denis, também outro grande, vamos dizer assim, ilustrado do Espiritismo, né? Alguns dizem que até seria ele o continuador de Kardec, caso o Allan Kardec não conseguisse cumprir sua missão. Ele tem uma frase que é conhecida de todos nós, né, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, né? Mas, independente de discutir o que é religião, o que a gente pode perceber é que o papel do Espiritismo ele vai ainda, ou seja, a gente pode dizer que a gente está nesse processo. A gente pode dizer que a gente começou essa quarta fase. Só que a gente está nos primeiros passos, né? Nos primeiros passos ainda. Não se completou todo o seu objetivo. O Espiritismo, ele realmente, ele gradativamente, e aí a gente precisa, na verdade, de ter espíritas que não sejam somente adeptos, né, ou somente prosélitos, mas que realmente exemplifiquem, né, sejam o talmide de Cristo, né, sejam o discípulo de Cristo, em toda a sua essência, exemplificando as ideias evangélicas, botando em prática os ensinamentos, né, sendo o sal da terra, né. Então é importante, por isso que o espírito ele precisa refletir muito essa quarta etapa, ser a sua agenda diária de reflexão. Mas o espiritismo, ele com certeza, ele um dia ele vai mudar no nível etnológico, a gente pode dizer assim, ou seja, no nível da cultura das pessoas. A gente já começa a ver as pessoas até brincando, o que você foi na última encarnação, quantas encarnações eu vou entender isso. Até pessoas que não são espíritas usam isso como brincadeira. Vamos lembrar que até no século passado, no Brasil, você se declarar espírita era como o Kardec disse aqui no artigo, era dar o seu atestado de loucura, né? Inclusive a medicina da época da primeira metade do século XX tinha discussão no âmbito da psiquiatria se o espírita era louco ou não. Existia até uma discussão acadêmica sobre isso, para a gente ver o nível de absurdo que era. Então, comparando essa época que a gente vê hoje das pessoas até de forma de brincadeira, usando expressões que a gente vê no espiritismo, a gente vê que gradativamente a cultura das pessoas, o número de pessoas que não são espíritas, mas que são simpatizantes das ideias espíritas, mesmo se declarando de outras religiões, né, aqui no Brasil a gente vê que aumenta muito, né, vai além desses 4% que o censo do IBGE mostra, né, de número de espíritos. Então a gente acredita que cada vez mais essas ideias elas vão penetrando na sociedade
Vamos lembrar que nós somos reencarnacionistas, né? Então, esses irmãos que têm contato com essas ideias numa encarnação, numa outra encarnação, isso tudo é mais aprofundado, né? Ao entrar em contato com essas ideias de novo, eles podem, às vezes até pedem para reencarnar como espíritas, né? Para conhecer a doutrina espírita na nova encarnação. Então, essas coisas vão ocorrendo de forma gradativa, né? É claro que isso tudo depende do livre-arbítrio, da coletividade, né? Hoje que é individualidade, como o artigo fala, no futuro será de uma coletividade. Então, o Kardec ele só tem acertado, né? A primeira etapa ele viu, a segunda etapa ele estava, a terceira etapa ele não viveu, mas ele acertou o que aconteceu no futuro. Então, com certeza, ele vai acertar essa quarta etapa. E vamos lembrar o seguinte, é o planejamento de Jesus, né, para o nosso planeta, né, para a nossa humanidade. É claro que vai chegar um momento que a gente vai ver que as ideias espíritas, pensando num planeta como tal, como que vai entrar num país como o Irã, né, como a Coreia do Norte, né, seja lembrando da realidade desse país do que é hoje, né, e alguns lugares no planeta vivem uma verdadeira teocracia, né. Então, a gente até pensa num futuro como serão os vanguardistas do movimento espírita nesses lugares, né? Os talmides de Jesus, né? Os discípulos de Jesus nesses lugares, para acender luzes em lugares que às vezes vivem numa escuridão do ponto de vista religioso, né? Mas eu acho que fica muito acima de nós dois aqui, Renan. Isso é planejamento para Jesus, para seus ministros, como é que vai resolver o problema de espalhar o evangelho de forma plena no planeta todo, né? É muita pretensão nossa aqui querer solucionar isso na nossa pequena live, que no nosso pequeno coloca. Mas, enquanto isso, a reflexão mais importante é se realmente nós estamos fazendo com que a sociedade fique diferente, né? Se realmente nós estamos colocando em prática aquilo que nós já sabemos. Porque o que vai mudar é o somatório de pessoas que estão vivenciando, que estão tentando imitar Jesus, né? Então, se aqueles que já conhecem ainda não conseguem, né, vivenciar o que está ensinando, ou então que está aprendendo, ou que já sabe, né, então a gente fica complicado. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, não nos preocupando com as outras sociedades, com a coletividade, mas primeiro nos preocupando com nós mesmos, né? Será que nós já estamos plenamente sendo esse discípulo de Jesus, né? Ou já estamos acendendo as outras consciências? É essa reflexão que eu queria deixar final. Até pegando um gancho aí no que você falou das teocracias, e nessa questão tão complexa, né, que a gente trouxe aqui para o debate, com relação ao espiritismo influenciar a ordem social, eu acho que na verdade começou em 18 de abril de 1857, né? Foi uma fase que Kardec colocou para o futuro, eu acho que como a consolidação, né? Eu entendo como a conclusão. Porque desde que foi publicado o Livro dos Espíritos, né, é inegável a influência que o Espiritismo exerce, né? A gente não pode desconsiderar que o número de espíritas só cresce, né? E é consenso, né, a mudança que o Espiritismo gera em todos os adeptos, né? Por mais que a pessoa resista, em algum momento ela vai, né? Como você falou, pode reencarnar e voltar a ter contato, e aí aquele conhecimento pregresso facilita a conclusão do trabalho numa reencarnação. Mas eu entendo que, nesse sentido, eu acho que a nossa contribuição mais importante, né, seria realmente o exemplo. Eu acho até que Kardec, aqui é um chute meu, né? Kardec tirou aquele texto da missão dos espíritas, lá do Evangelho, acho que ele tirou desse artigo aqui. Ele pegou essa quarta fase aqui, eu vou escrever a missão dos espíritos. E lá no Evangelho ele deixa bem claro, né, que a missão dos espíritos não é simplesmente divulgar o espiritismo, não sair por aí pregando, né, criando centros não, é sendo um espírita. A missão do espírita é seja um espírita na sua essência.
E é a melhor pregação que a gente pode fazer do Espiritismo, né? Porque, como ele mesmo escreve, né, o nosso próprio testemunho vai conquistar muita gente, né? A nossa própria declaração do que a doutrina fez na nossa própria vida, né? Vai conquistar as pessoas, né? A mudança que ela promoveu, né? E a nossa ratificação de que somos mais felizes hoje, né? Que antes a gente realmente estava iludido, né? A gente caminhava em outros caminhos, sem o conhecimento, sem o saber que a doutrina espírita nos traz, e aquilo não trazia felicidade. Então, eu acho que essa influência já começou lá em 1857, né? Acho que ele colocou aqui como futuro a finalização desse processo, que é um processo longo, e eu acho que a nossa contribuição como espíritas vai muito mais no sentido do que você falou, né, de refletir e vivenciar a doutrina espírita, se ainda não conseguirmos, como não conseguimos, ser na plenitude, que façamos o esforço máximo, né, que busquemos de todas as formas conseguir, né, para que a gente dê esse testemunho, deixe registrado aqui na Terra, na nossa passagem, né, o que a gente gerou, né? E a gente lembra que a influência, né, por menor que seja, ela gera uma mudança. É como se fosse uma pedrinha caindo num lago, né? Você influencia uma pessoa, essa pessoa vai se transformar e ela vai influenciar outra pessoa e essas ondas vão chegar de uma margem a outra, né? Você taca a pedrinha numa margem do rio e essas ondas chegam na outra margem. Mas a onda que começou foi a onda que a pedra bateu, né? E ela movimenta a onda do lado e movimenta a onda do lado e aí chega lá do outro lado, né? Então eu acho que realmente essa influência está ligada ao nosso exemplo, ponto, né? Às vezes a gente pensa que o nosso trabalho, pelo menos eu não entendo como a gente entrar lá no Irã, na Coreia do Norte e pregar o espiritismo, né? Eu acho que a gente transformando o mundo, né? E essa transformação se espalhando, como esse exemplo da pedrinha, em algum momento o próprio Irã e a própria Coreia do Norte vão querer saber o que é isso, né? Falar, o que está acontecendo no mundo que está todo mundo agora mudado, todo mundo diferente, e a gente continua aqui vivendo rígido. E aí uma hora é como a globalização, né? Não tem como fugir, não dá para fugir disso, né? A internet veio e o mundo se tornou globalizado. E o Irã e a Coreia do Norte tiveram que se tornar globalizados, em que pese eles vivam ditaduras e para eles seja pior que seja globalizado. Mas é um movimento avassalador, né? É mais forte que eles, né? Não tem como resistir a isso. Então, acho que o movimento vai ser esse. Quando o mundo estiver transformado, né, pelo exemplo, né? E aí muitos se tornarão espíritas, obviamente, né? Não serão só mudanças de comportamento, mas vão querer conhecer o espiritismo justamente porque vão querer entender, né? O que é isso que essa pessoa tanto fala e que ratifica aí uma felicidade, né? Demonstra uma felicidade tão grande. Mas até aqueles que não quiserem se transformar vão ser arrastados. A onda vai passar e eles vão acabar sendo levados pela onda, porque, como eu falei, tem situações que não dá para resistir, né? Que são inevitáveis, né? O progresso é inevitável. Então eu acho que essa influência sobre a ordem social não está tão distante assim como a gente pensa, não. Kardec não colocou uma estimativa de tempo, né? Mas eu imagino que as ideias, se a gente parar para reparar um pouquinho, as ideias na nossa geração estão mudando muito rápido, né? Eu lembro, eu tenho 32 anos, quando eu tinha 6 anos, 7 anos, ninguém debatia feminismo, ninguém debatia racismo da forma que se debate hoje. E hoje é um debate aberto, franco, as ideias estão disponíveis e isso gera transformações, né? A sociedade realmente muda. Claro que é preciso que as ideias amadureçam, porque nesse meio surgem muitas ideias distorcidas, né? Muitas coisas incoerentes, mas o coração da coisa está ali e a coisa vai crescendo e vai modificando a sociedade. Então acho que de alguma forma isso vai acontecer nesse sentido, das ideias irem sendo propagadas através dos exemplos e chegarão lá no Kim Jong-un
E, se Deus quiser, a Coreia do Norte vai se abrir. Isso aí. As pessoas botaram comentários, eu não sei se a gente tem tempo, que é o Instagram, ele corta, né? Depois de uma hora, mas as pessoas É, fizeram nos comentários aí. vamos aproveitar então para a gente se despedir aqui, porque a gente está chegando realmente no limite. Pedir desculpas aos nossos espectadores por não conseguirmos ler na live de hoje, né? Porque realmente a gente trouxe temas complexos hoje aqui para o debate, né? Então aqui da minha parte já aproveito para me despedir e passo a palavra aí para o Luiz. Não, a gente agradece a presença aqui de todos que estiveram aqui, os comentários que eu li rapidamente foram esclarecedores porque a gente estava falando. E até a próxima sexta. A gente continuar conversando um pouco mais sobre a doutrina espírita, para que a gente conheça mais um pouco a doutrina e, ao mesmo tempo, se aprofundar no pensamento de Jesus e no seu evangelho para modificar as nossas atitudes, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Até sexta-feira que vem. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Mais uma vez, perdão pelos comentários não terem sido lidos aqui ao vivo, mas serão na próxima semana. Vamos procurar fazer temas menos polêmicos, Luiz, para a gente ter mais tempo aqui. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe a todos nós. Tchau,